Então, dentro dessa perspectiva estoica aí, panteísta, até dentro, não só dentro desse contexto, mas um pouco mais amplo, assim, havia uma concepção de que o universo, ele tinha, ele era havia um princípio cósmico dinâmico. Por isso que a palavra dinâmico também está relacionada com dunamis, dinâmico, né? Uma coisa que está em constante atividade. Eles concebiam que havia um princípio cósmico, do cosmos, né? A palavra cosmos quer dizer mundo. Cosmos em grego quer dizer, traduzindo em português, é mundo. E é um mundo, não é o mundo grego em si, é o todo, inclusive aquilo que a gente não consegue nem ter noção do que existe. A palavra cosmos é muito abrangente, né? Mas eles consideravam isso como sendo dinâmico, como sendo autoexistente, e que tinha uma automanutenção. É como se fosse um pêndulo que não parava de bater, né? E essa concepção era uma concepção divina igual ao do estoicismo, que nós já conversamos, em que Deus é o próprio poder. Ou seja, esse dinamismo do princípio cósmico, que daí eles não definem qual a origem disso aí, mas que ele estava em fluxo constante, em constante processo de... Ele não estava estático, vamos dizer assim, né? E essa coisa, vamos dizer assim, ela era a própria divindade, né? É o próprio poder. Mas não havia uma personificação doente, vamos dizer assim, né? Havia uma energia que se plasmava, vamos usar essa palavra. Então havia uma energia que se plasmava e que acabava gerando uma outra coisa que não era inteligente, uma vida inteligente, vamos dizer assim, né? Hoje se pensa, existe uma vida inteligente que fez tudo, né? Um ser inteligente, nós somos criados de outros seres mais evoluídos ou de outra dimensão, outra galáxia, o que quer que seja. Quando lá em Lucas 8,46 diz assim, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Aqui também se imagina um raio, né? Uma onda que foi lá e estancou o fluxo de sangue da mulher, né? Mas esse poder é virtude. A mulher creu. Esse poder aqui não é a crença da mulher. A mulher teve fé. A mulher creu que aquele que estava ali era poderoso para curá-la. Esse poder não era Cristo. Emanou de Cristo, né? A cura foi realizada pela fé que ela tinha no Cristo, que tinha poder para curá-la. Mas esse Cristo não era poder, nesse sentido restrito da palavra, né? Então, esse poder de nós não emana, não é? Porque nós não somos a fonte desse poder. Essa fonte de poder só é realizada, é obra do próprio Deus. Cristo ali era Deus. Então era ele que estava agindo, ele era o agente, ele era aquele que agia na realização desse feito, né? Lembra que a gente leu anteriormente sobre a eficácia? Esse poder é eficácia. Esse poder é eficaz. E ele está sobre esse ato. Ele é o agente que realiza esse ato. Então nós não temos como fazer uma mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos ser curada por um poder que emana da nossa mente ou da nossa concentração de energia que a gente pode armazenar, como se a gente fosse uma grande bateria, né? E nem fé é poder. Romanos 1,16 diz assim, já estamos terminando. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha só, nós temos duas palavras que muitas vezes se confunde hoje como sendo a mesma. Nós temos poder e crer, poder e fé, poder e confiança. Então aqui já desmancha toda a compreensão que possa se ter de que ambas significam a mesma coisa. Então esse poder de Deus é o mesmo poder que curou, é a mesma palavra, dinamis. Ou seja, o mesmo poder que emanou de Jesus para curar aquela mulher é esse mesmo poder de Deus para a salvação. Então às vezes nós compartimentamos as coisas. Ou será que esse poder para a salvação também é uma emanação, um raio, um feixe de luz, uma onda que nos contagia, né? Não. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo, o que é o Evangelho de Cristo? A boa notícia da salvação. A notícia de que Cristo veio salvar o que havia perdido, buscar aquilo que estava perdido, veio buscar os seus, veio restaurar a humanidade, veio nos reconciliar com Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Trazer o homem que estava morto nos seus delitos e pecados à vida. Então, o Evangelho de Cristo é isso. Ele veio, nasceu, desenvolveu seu ministério, morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Esse é o Evangelho de Cristo. A mensagem de salvação. E ela é poderosa para quê? Para salvar aquele que crê. E quem é o que crê? Aquele que confia. Aquele que realiza um acordo entre partes. Deus, ele estendeu a mão. Nós vamos estender a nossa para que esse acordo se efetive. Isso é fé, certo? Agora, o Evangelho de Deus é poder. Como nós, então, nós somos irradiados na nossa mente, como se fosse bombardeados por uma coisa mística, para que esse poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é isso que eu compartilhei para vocês, nos salve? Não, é óbvio que não. Muitos de nós chegamos à compreensão desse Evangelho por inúmeros caminhos. A palavra de Deus é o caminho efetivo, que é ali que a gente tem a explicação do que é esse Evangelho de Deus, que é poderoso o quê? Para nos salvar. Para salvar o que crê. Não é para salvar todos. O Evangelho é para o que crê. Para o que crê ter a vida eterna. Jesus não morreu por todos, morreu para aqueles que creem. Certo? Aqueles que confiam em que isso que está sendo compartilhado é a verdade. Então, parece estranho nós tentarmos entender poder como uma coisa que emana na mística. É lógico que nós somos convencidos, nós chegamos ao arrependimento do pecado e dos nossos pecados somente por intervenção do Espírito Santo. Ele é que nos convence. Ele age através do nosso intelecto, da nossa vontade, das nossas emoções. Mas ele faz nós compreendermos a nossa condição e nós, a partir de então, passamos a olhar para a nossa condição de imerecedores. Porque, olha só, para a gente chegar nessa concepção de que a gente não merece nada, que a gente merece o inferno, que a gente merecia estar lá naquela cruz no lugar de Cristo, uma energia não faria isso conosco. É como se tivesse colocado alguma coisa na nossa mente e a gente fizesse isso de forma não pensada. Mas o Evangelho tem que ser pensado, tem que ser confrontado. Eu tenho que olhar para a minha vida e ser convencido da minha condição de pecador. E eu vou ser convencido porque o Espírito Santo vai comunicar isso a mim, vai esclarecer esse Evangelho, essa boa notícia de salvação, e eu vou crer nisso, e isso vai me trazer salvação. Agora, não é uma mágica, não é uma mentalização, não é uma conexão com o universo que vai fazer isso. Não é esse tipo de energia. Não é isso. É uma comunicação com o nosso ser de forma racional, de forma inteligível. A palavra de Deus, então, para a gente terminar aqui, é a revelação de Deus. É ali que nós encontramos a boa notícia da salvação. Desde as primeiras páginas do Gênesis até Apocalipse. No entanto, o que nós temos percebido? Que essa prioridade que deveria ser dada para as Escrituras, ela está sendo substituída pelo sensorial. O sensorial não leva em consideração princípios e orientações que estão no texto bíblico, que é para a nossa própria preservação, e que, muitas vezes, por não conhecer as Escrituras, nós erramos e seguimos pensamentos, trazemos correntes de pensamento, sejam quais elas for, mas que não se coadunam com a instrução da palavra de Deus para nós. Então, nós mesclamos todas as coisas. Então, porque se fala em Deus, nós achamos que é Deus. Porque se fala em amor, nós achamos que é bíblico. Então, nós temos que ter a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, como nosso instrumento que vai guiar as nossas decisões, e como referência para aquilo que norteia o nosso mundo, o nosso tempo. Porque falar coisas que pareçam que são de Deus, e se elas entram em contradição com os princípios da palavra de Deus, então não é isso é fake. Tá? Então nós temos o quê? Um sincretismo declarado e disfarçado ao mesmo tempo. Então hoje nós temos um alinhamento de pensamento pseudo-cristãos que utilizam filosofias, utilizam conceitos místicos
conceitos que não têm relação nenhuma com a palavra, com a orientação de Deus através da Escritura. E nós estamos indo à bancarrota total. Nós estamos vivendo um cristianismo que consulta mais as coisas, né? O sensorial, o sentido, aquilo que eu escuto, do que aquilo que eu leio, né? Então, Romanos 12, 1 e 2. Para encerrar. Próximo bloco nós vamos encerrar essa conversa.